A paz de Cristo e a alegria de Maria. Um abraço a você, meu irmão, um abraço a você, minha irmã, que está a partir de agora conosco pela internet, YouTube, Facebook, Instagram. Não importa qual a plataforma, seja pela página da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, estamos juntos também pela web rádio Jesus Misericordioso, levando até você mais um momento de reflexão, uma direção espiritual com São Francisco de Sales. Eu sou Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebo você com muita alegria. Um abraço a você que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá em mais uma noite aqui na Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Hoje nós vamos para mais um passo, mais um capítulo deste livro tão rico, tão abençoado, o livro Filoteia. Nós estamos tendo uma introdução à vida devota, uma vida dedicada a Deus, uma vida de união, de amizade com Deus. Se você está sempre conosco aqui, é muito bom saber dessa sua fidelidade, e se é a primeira vez, é bom saber que você está chegando nessa busca de Deus, de crescer numa proximidade com Deus. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, esta é a única maneira de experimentar, de viver a verdadeira realização, a verdadeira felicidade. Já nesta vida, apesar de todas as limitações, dificuldades, sofrimentos desta vida, e um dia plenamente no céu. A gente precisa de um rumo, de uma boa orientação, de uma boa direção espiritual para não nos perdermos. E este santo maravilhoso da nossa igreja, grande doutor da igreja, doutor que ensina com sabor de mel, São Francisco de Sales, o bispo de Genebra, está nos ajudando. E é bom saber que você está acompanhando conosco este itinerário, este caminho de crescimento na amizade com Deus. E hoje nós vamos para mais um capítulo da segunda parte do livro. A primeira parte nós falamos, claro, com a ajuda às palavras de São Francisco de Sales, sobre a decisão que temos que ter para estar com Deus, na amizade com Deus. E aí ouvimos sobre o rompimento com o pecado, desenraizar o pecado do nosso coração, e fomos constatando que isso sem a graça de Deus é impossível. Por isso, nessa segunda parte do livro, São Francisco de Sales está nos mostrando a oração e os sacramentos como estes canais para nos enchermos da graça de Deus e, com a ajuda dele mesmo, do nosso Deus, rompermos com tudo que é errado, com tudo que é pecado e caminharmos na vontade dele. Hoje nós vamos falar sobre como escutar as coisas de Deus, a palavra de Deus na Bíblia, a palavra de Deus na vida de homens e mulheres que viveram essa palavra, os santos e santas. É sobre este o assunto do programa de hoje, do nosso encontro de hoje, muito importante. Você costuma ouvir a palavra de Deus? E de que jeito você escuta a palavra de Deus? Presta bem atenção. Então vamos rezar, vamos pedir que o Senhor nos ilumine com o seu Espírito, mova o nosso coração para aproveitarmos bem daquilo que Ele nos diz através da sua palavra, através da vida de homens e mulheres que viveram a sua palavra. Reze conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Vamos rezar a oração a São Francisco de Sales. Reze conosco. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. E traz conosco
o sinal da cruz sobre a sua mente, sobre os seus lábios, sobre o seu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Livro Filoteia, já estamos na segunda parte. Hoje vamos para o capítulo 17. Abra o seu livro, se não tem, procura adquirir o quanto antes, vale muito. E nós vamos ouvir o ensinamento de hoje de São Francisco de Sales sobre como se deve ouvir e ler a palavra de Deus. Então vamos escutar com muita atenção. Deves ter um gosto especial em ouvir a palavra de Deus. Presta bem atenção. Para se abrir a graça de Deus, a oração é importante, a missa é importantíssima e ouvir a palavra de Deus é fundamental. Portanto, deves ter um gosto especial em ouvir a palavra de Deus. Mas ouve-a sempre com atenção e respeito, quer no sermão, quer em conversas edificantes dos teus amigos que gostam de falar em Deus. Então observe que é importante que eu e você escutemos a palavra de Deus, ouçamos a palavra de Deus, nas ocasiões que Deus nos permitir. Pode ser em um sermão na missa, em uma homilia na missa, em um programa de rádio, em um programa de TV, em um momento assim como você está acompanhando agora, em uma conversa com os amigos, ouvir sobre Deus, ouvir o que Deus diz na sua palavra. Você costuma ouvir a palavra de Deus? Você costuma buscar escutar a palavra de Deus? Com os seus amigos você fala e ouve sobre as coisas de Deus? Isto é importante, meu irmão, minha irmã, para irmos crescendo nesta afinidade com Deus, nesta proximidade com Deus. E aqui São Francisco de Sales chama a palavra de Deus de boa semente. Olha que interessante, ele diz que esta palavra de Deus é a boa semente que não se deve deixar cair em terra. Você lembra da parábola do semeador? Em uma das fases tem sementes que caem ali no chão e os pássaros levam embora. E elas não vão dar fruto. Você não pode deixar que a palavra de Deus fique jogada no canto do seu coração, à margem do seu coração. Mas penetre no fundo do seu coração. Aproveita-te bem dela. Recebe-a no teu coração como um bálsamo precioso, a imitação da Santíssima Virgem, que conservava no seu peito, cuidadosamente, tudo o que ouvia dizer de seu divino Filho. E lembra-te sempre, escuta como isso é interessante, que Deus não ouvirá favoravelmente as nossas palavras na oração se não tirarmos bom proveito, se não tirarmos proveito das suas nos sermões. Duas orientações: imitação de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz: a palavra de Deus guardava tudo no seu coração. Tudo o quê? Tudo o que Deus falava. Tudo o que Deus falava, seja em uma aparição como a do anjo Gabriel, seja nos acontecimentos da vida, porque Deus também fala para nós com aquilo que nos acontece, com as pessoas que nos cercam, naquilo que nos dizem. Por exemplo, na cena do Natal, ela ouve dos pastores o relato sobre a aparição dos anjos. Ela guardava no coração, era a palavra de Deus para ela também. Aquele acontecimento na perda de Jesus, aquele reencontro no templo em Jerusalém, falando com os doutores da lei, respondendo aos doutores da lei, a palavra que Jesus diz para ela e para São José, Maria guardava no coração. Você e eu, meu irmão, minha irmã, você que está pela internet, pela rádio, precisa estar atento à voz de Deus. O problema é que às vezes nem no local explícito em que Deus está falando, como é no caso em uma missa, ali no sermão, na homilia, Deus está falando. Deus está falando através do sacerdote, na meditação das leituras que foram proclamadas, Deus está falando na Bíblia que foi lida na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho. No Evangelho, Jesus está falando para nós.
nem sempre, nem ali a gente escuta com atenção. Quanto mais nos acontecimentos do nosso dia a dia. Por isso, essa advertência de São Francisco de Sales, imitar o exemplo de Nossa Senhora. E o segundo ponto, ele diz como que é uma espécie de princípio mesmo. Ele diz, se nós não ouvimos o que Deus nos fala com atenção, Deus não ouvirá com atenção aquilo que nós falamos para Ele quando nós rezamos. Vou repetir, lembra-te sempre que Deus não ouvirá favoravelmente as nossas palavras na oração, se não tirarmos proveito das suas nos sermões. É uma forma de fechar o coração para Deus, quando eu não escuto o que Ele está me dizendo. E aqui ele continua dizendo, tem sempre contigo, vem outra dica maravilhosa, um bom livro de devoção. E aí ele cita vários livros espirituais, livros que falam de Deus, que falam da nossa relação com Deus, como os de São Boaventura, de Gerson, de Dionísio Cartusiano, de Luiz Blois, de Granada, de Estela, de Arias, de Pinelli, de La Puente, de Ávila, o combate espiritual, as confissões de Santo Agostinho, as epístolas de São Jerônimo e outros semelhantes. Você costuma ler livros espirituais? Livros que falam sobre a nossa relação com Deus? O que é que você tem lido? Se você está dizendo, eu não leio é coisa nenhuma, então vamos mudar isso aí, né? A gente precisa, leitura é algo importante. Os livros são, por assim dizer, mestres também que vão nos ensinando pelo conteúdo, pela riqueza que eles têm. E mais ainda, quando são livros de cunho espiritual. É importante ler toda boa literatura que fale de história, que fale de política, de arte, de cultura, de filosofia. Porém, é claro, esses livros que falam sobre relações nossas com Deus, esses livros que nos ensinam este relacionamento com Deus, como é este livro aqui, o Filoteia, eles são uma riqueza toda particular. Então é preciso que você se acostume a fazer isso, a ter sempre com você um bom livro de devoção. Escolha, né? Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a escolher para cada ano livros que possam lhe acompanhar durante aquele ano. Na nossa comunidade, a gente tem essa experiência de a cada ano ter uma lista ali de livros que nos ajudem a mergulhar na presença de Deus, na nossa relação com Ele, a aprofundar essa relação com Deus. Faça isso, você vai ver o bem que isso vai lhe fazer. Então, tendo este ou estes livros, diz São Francisco de Sales, leu por algum tempo todos os dias. Então, reserva um tempo todo dia para ler um desses livros espirituais. Não é ler o livro todo em um dia, é claro, né? Leia um pouquinho. Em algum tempo do seu dia, todos os dias, faça uma leitura espiritual. Mas não de qualquer jeito. Com tanta atenção como se um santo te enviasse expressamente para te ensinar o caminho do céu e encorajar-te a trilhá-lo. Isso é esplêndido. Então, quando eu estou lendo um livro, por exemplo, de Santo Agostinho, um livro de São Boaventura, um livro de Santa Teresa d'Ávila, é como se aquele santo estivesse perto de nós, nos ensinando como chegar no céu. Se eu leio o Filoteia, como eu e você estamos lendo, é, de certa forma, como se São Francisco de Sales estivesse aqui, agora, nos ensinando. E você vai desperdiçar essa possibilidade de ouvir alguém que já fez esse caminho que nós estamos procurando fazer e fez da melhor maneira e está lá, chegou lá. A melhor maneira de chegar a um lugar é perguntar a alguém que já chegou lá. Como foi que você chegou? Por onde você foi? Né? Quando você quer chegar num canto que não sabe direito como fazer, você pergunta a alguém que já foi, que já está lá. Oi, fulano, como foi que você fez para chegar aí? É isso que a gente ouve dos santos e santas quando nós lemos sobre a sua vida, sobre os seus ensinamentos, como nós estamos fazendo agora aqui. Então, a orientação de São Francisco de Sales é que nós tenhamos sempre conosco algum livro espiritual que é uma expressão também da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, por assim dizer, a voz de Deus, ela está ali na Sagrada Escritura, mas ela está ali também vivida, colocada em prática
pelos homens e mulheres que deixaram o Espírito Santo realizar essa obra no seu coração. Por isso ele vai dizer: lê também as vidas dos santos, onde verás como em um espelho o verdadeiro retrato da vida devota, da vida de amizade, de intimidade com Deus, acomodando os seus exemplos aos deveres do teu estado. É claro, você vai ler um livro sobre a história de um padre, sobre a história de uma freira, sobre a história de um casal, e você vai adequar a sua realidade. Você é um padre e está lendo sobre São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha. Ora, eles eram casados, então viviam o sacramento do matrimônio. E você é padre, então você vai adequar aqueles ensinamentos à sua realidade. Você é um jovem, você é um esposo, uma esposa, está lendo sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, não é? De Santa Dulce dos pobres, então você vai trazer aquela realidade para a sua vida. Pois, embora muitas ações dos santos não possam ser imitadas por pessoas que vivem no século, eles viviam em mosteiros, né? Viviam em clausuras, viviam em conventos, não dá para imitar exatamente porque não é esta a minha nem a sua realidade. Contudo, de perto ou de longe, todas essas práticas podem ser seguidas. Então dá para olhar o exemplo deles, ouvir a palavra de Deus neles e colocar em prática na nossa vida. E aí ele diz, citando alguns exemplos, não é? Imita a grande solidão de São Paulo, o primeiro eremita, pela solidão espiritual do teu coração e pelo recolhimento assíduo. Você não pode ir para um local propriamente solitário, numa montanha, no deserto, mas você faz isso no seu coração. Eu vou aprender a me recolher, a sair do meio da barulheira, a ter momentos de silêncio, a buscar estar a sós com Deus. Está entendendo? Segundo as tuas forças, dependendo daquilo que é possível para você, dentro da sua realidade. Ou então, a pobreza extrema de São Francisco. Eu vou deixar tudo, vou vestir farrapos, vou morar em uma favela? Não necessariamente, a não ser que Deus lhe peça isso. Mas tem como deixar que aquela pobreza de São Francisco ilumine atitudes onde o supérfluo, as vaidades, as idolatrias aos bens vão saindo da nossa vida. Fazer isso por certas práticas de pobreza. Aí aqui ele já dá uma dica que vamos ouvir falar sobre isso mais adiante. De que ainda hei de falar? Já concluindo, São Francisco de Sales diz: entre as vidas dos santos e santas, há algumas que espalham luz em nossa mente, para a direção de nossa vida. E aí vem mais exemplos, como a da bem-aventurada Madre Teresa, o que torna a sua leitura admirável, a dos primeiros jesuítas, a do cardeal São Carlos Borromeu, de São Luís, de São Bernardo, as crônicas de São Francisco e outros livros semelhantes. Tenha livros espirituais, costume ler a vida dos santos, são dicas preciosas. Se você não faz isso ainda, começa a fazer. Se você já faz, continua e cada vez com mais dedicação, com mais atenção. E aí ele encerra dizendo assim: outras dessas vidas, dos santos, há que nos são propostas mais para a admiração do que para a imitação. Então tem histórias de santos que você não deve pretender imitar propriamente. Eles tiveram assim, uma relação muito mística, com fenômenos sobrenaturais, então não dá para pensar que isso é para todo mundo. Eram ocasiões especiais, Deus permite isso a alguns santos e santas para nos falar dessa realidade sobrenatural na qual nós devemos mergulhar, para que a gente perceba o poder de Deus, a graça de Deus. Não dá para você imaginar que vai fazer tantos milagres como Santo Antônio fez, mas dá para admirar a vida de Santo Antônio e dá para imitar aquilo que é possível dentro da nossa realidade, entende? Então é importante isso aí. Ele diz aqui, citando esses exemplos assim mais admiráveis do que imitáveis, não é? Santa Maria Egipciana, São Simão Estilita, Santa Catarina de Sena, Santa Catarina de Gênova,
Santa Ângela, as quais, em todo caso, mesmo que a gente não possa imitar, só admirar, muito nos afervoram, em geral, no santo amor de Deus. Uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, quando eu e você lemos a vida de algum santo, de alguma santa, quando nós lemos a palavra de Deus, esta leitura, ela eleva o nosso coração e ela vai entusiasmando, vai enchendo de fervor, enchendo de entusiasmo a nossa vida na busca de Deus. Se eu e você não fazemos isso, vamos lendo sei lá o quê, vamos enchendo os nossos olhos com coisas que não são de Deus, o nosso coração fica esvaziado dessa presença de Deus. Não tem aquele ditado que diz, a boca fala do que o coração está cheio? Pois é, nós podemos encher o nosso coração também por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente fala. Que eu e você sigamos essa orientação tão importante que hoje São Francisco de Sales nos dá. Termina aqui esse momento refletindo. Quanto tempo eu tenho dedicado para ler a Bíblia? Com que atenção eu tenho lido a Sagrada Escritura? Que tipo de livro espiritual eu tenho lido? O que é que eu leio? Eu procuro conhecer a vida dos santos? Que isso vá mexendo no seu coração e no meu coração, porque são vias muito especiais também para crescer na proximidade com Deus. Peçamos essa graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou, diga isso, deixe o seu like, o seu gostei. Também compartilhe, fez bem para você, compartilhe com outras pessoas que talvez não estão nem aí para a palavra de Deus, menos ainda para a vida dos santos, estão desperdiçando esses tesouros. Divulga este momento com seus amigos, as pessoas que moram, que trabalham, que estudam com você. Faça com que a riqueza do ensinamento de São Francisco de Sales chegue a muitos corações. Fica aqui o nosso convite, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não saia daqui sem clicar esse botãozinho aí, inscrever-se. Se não segue ainda esse perfil, eu aconselho você a fazer isso, não paga nada, é só tocar o botãozinho seguir e nós vamos nos encontrando aqui sempre que Deus for nos permitindo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.